Com alegria, estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde. Saudamos a você que nos acompanha na Arauto News 89,9, para você que nos acompanha no Arauto Play, para você que nos acompanha no podcast no Spotify e também no portal Arauto. Em nome da CEDIL, diagnóstico por imagem, a única com ressonância magnética 3 Teslas, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari. Em nome também de Clínica Colomé, onde o seu melhor sempre acontece, na Rua Galvão Costa 152, em Santa Cruz do Sul. Também Centro Integrado Amaná, que oferece atendimento de enfermagem, fisioterapia na sua casa. 989-96-3908, o contato. Dr. Tiago Fortuna, para você fazer as suas consultas na área da cardiologia, ligue 3718-1800. Instituto Regional de Especialidades, anexo Hospital de Monte Alverne, com a otorrinolaringologia, reumatologia e também dermatologia. Ainda conosco, sempre Sangallen, ações em terapias em saúde, especialidades também no diagnóstico e tratamento de doenças autoimunes. Você pode ligar 3056-8686. E Uniodonto, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, em Santa Cruz do Sul, na rua 28 de setembro, número 32. Nós temos a honra e a alegria hoje de acolher a doutora Giovana Piscinin. Ela que é médica e pós-graduada, terminando a pós-graduação em endocrinologia. A doutora Giovana vai conversar conosco hoje, nós agradecemos muito. Doutora Giovana, nós temos a questão, e agora está muito em pauta, as canetas para emagrecer, mas a caneta é uma das portas hoje que eu quero abordar com você, mas quando a gente fala de emagrecer, de engordar, pessoas que muitas vezes são magras, pessoas que estão fora do peso, talvez muitas vezes não é só alimentação, ou talvez nem é alimentação. São questões hormonais, glândulas que as pessoas têm, alguma coisa física, genética que a pessoa pode ter e que a gente precisa avaliar também. Primeiramente, nossa gratidão por você estar aqui, doutora Giovana, obrigado por estar aqui. Tá? Mais uma vez, olá ouvintes, né? Eu adoro estar aqui, muito obrigada por sempre me receber muito bem. Sim. Doutora, eu sei que durante a semana passada você esteve na Arauto News dando uma entrevista sobre as canetas, especificamente. Porque as canetas têm uma preocupação muito grande, que tem muitas pessoas que, ao emagrecer, acabam desenvolvendo pancreatites. E que os médicos dizem também que pode ter relação, mas em muitos casos não. Ou seja, não é só a caneta, a pessoa que faz um tratamento descontrolado pode ter pancreatite também, isso, né? Isso agora gerou uma polêmica bem grande, né, com esse alerta da Anvisa, mas na verdade não funciona assim, tem vários estudos sobre isso, e na verdade a pancreatite sempre existiu. Né, o que se tem é que quando a pessoa emagrece muito rápido, seja com dieta, seja com as canetas, ela vai ter uma chance de ter um cálculo biliar, que é o que pode desenvolver, se gerar uma complicação, pode gerar pancreatite. Mas isso não é a caneta que faz, na verdade a pessoa já tem uma predisposição, se ela ela emagrecer muito rápido, pode acontecer. Então, na verdade, esse alerta foi, na verdade, para tentar frear um pouco o uso indiscriminado das canetas, né? Mas não que a caneta vai causar pancreatite. Sim. Doutora, eu estava olhando depois que a gente marcou a pauta e me chamou a atenção que só no estado de São Paulo, no ano passado, nos últimos meses agora, quase 50 mil canetas foram furtadas de algum lugar, assaltos à farmácia, enfim. E aí tem dois agravantes quem compra muitas vezes uma coisa sem saber a procedência. Primeiro, pode estar sustentando o crime, e a outra consequência pode ser para ela própria, que é a questão do armazenamento. As canetas têm todo um rigor também de armazenamento, elas têm que estar de 2 a 8 graus, né? Exatamente. Não, com certeza. Teve muito transporte ilegal, né? Inclusive do Paraguai, né? Que várias pessoas foram até lá comprar, só que isso é ilegal, por isso que a Anvisa, né, pegou em cima, porque geralmente as pessoas estão indo comprar sem prescrição médica, né, e tanto que, né, lá acho que foi em Minas, eu acho, não me lembro, que a pessoa foi parar na UTI, então, porque realmente não pode usar essas canetas sem prescrição, porque os efeitos colaterais delas são
bem graves, né, se tu não tem um acompanhamento. E, por exemplo, a nossa caneta, as canetas emagrecedoras, que a gente fala que não é bem as canetas, né, que a gente diz é uma medicação, né, elas passam por um rigor bem certinho da indústria, até para passar para a população, né. Então, o que fizeram foi bem complicado, né, e está dando consequências até agora, né, então... Doutora, eu acho que, também não sei o motivo exato, mas, na verdade, eu acho que você ia chamar de caneta, que é uma coisa, o produto, a embalagem é parecida, né? Não sei se é isso. Na verdade, a gente fala que, na verdade, caneta não é o termo correto, né? Que a gente ficou um termo popular, mas, na verdade, é uma medicação, né? Mas, realmente, ela tem um formato de caneta, como se diz. Mas, na verdade, o certo é falar que é uma medicação para a obesidade, né? Mas a gente fala assim, só que agora se banalizou muito, porque todo mundo acha que pode usar, independente do... Né? E aí, doutora, você como endocrinologista, faz a pós-graduação, você entende muito, estudam isso. Quem pode hoje indicar esse medicamento? Então, na verdade, assim, hoje em dia, o correto, né, é o acompanhamento com o endócrino, né, ou pode ser o médico clínico também, né, porque eu sou formada em clínica também, mas a pessoa que pode usar, na verdade, essas medicações foram feitas para a obesidade e para quem tem diabetes tipo 2, né. Então, assim, primeiramente, a pessoa tem que ir no seu médico, né, conversar, ver se pode usar, ver as comorbidades, né, porque tem muitas pessoas que estão usando e não sabem as consequências, né. Realmente, as canetas, elas surgiram com uma ideia para ajudar esses pacientes com diabetes tipo 2 e obesidade, porque eles têm várias comorbidades, só que as pessoas estão usando para outros fatores, né, para mudar o corpo, por questão estética apenas, né. Então, o certo é a pessoa ir no seu médico de confiança e realmente ver se pode, se deve usar, né? Porque realmente agora está muito perigoso. As pessoas estão usando sem acompanhamento nenhum e está gerando consequências, né? Claro. Doutora, pelo que eu entendi, a indicação sempre é com prescrição médica. Somente médico pode indicar. Outra coisa principal também é a questão de compra. É farmácia que vende, farmácia, drogaria que vende, onde tu pode... Essas são as entidades habilitadas ou tem outras também? Não, assim, as que são feitas no Brasil, tem cada laboratório, por exemplo, agora tem quem faz o Mounjaro, né, que é a última que lançaram, que é a tirzepatida, é a Lilly. Então, apenas ela pode vender as canetas, né. Existem formas erradas, né? Falam de manipulado e tal, mas isso não tem muita comprovação científica. Então, também eu vi pessoas que falaram em fracionar a caneta. Também um paciente até me perguntou um dia se ele podia, que o farmacêutico tinha indicado para ele que ele podia fracionar, porque tava tanta que não tinha mais o Mounjaro, e daí o farmacêutico falou, né? Vou fracionar, e daí eu disse, não pode fazer isso, né, elas foram produzidas para usar exatamente o que está na bula, né, porque senão tu perde dose, tu usa uma dose incorreta, né, então, assim, ainda, por isso que a gente tenta orientar o máximo possível, assim, para não fazer o que não está escrito ali. Sim, doutora, eu poderia falar aqui de algumas décadas já, sobre a questão desses problemas e polêmicas ao emagrecer, que tem aqueles... quando a gente chamava de faixa preta, né? O que na verdade, historicamente, o que é o correto quando uma pessoa quer perder peso? Então, hoje em dia a gente tem avançado muito em relação a isso, né? Mas assim, é um conjunto de fatores, né? Foi até o que a gente falou semana passada, não é só a mágica da caneta, por exemplo. É o exercício físico, o sono regular, dieta, né? Então não é mágica, é o que eu falo, é um conjunto de fatores. Hoje isso avançou muito, né? Eu acho que é um benefício porque a obesidade é um fator de risco para muitas doenças. Então eu acho que realmente as medicações vieram para ajudar esse paciente, mas também vem do paciente também querer se ajudar, né? Junto com a mudança da dieta, com atividade física, porque antigamente realmente era mais difícil, né? Principalmente para o paciente que tem uma obesidade mórbida, que a gente fala, né, que é uma obesidade mais avançada, para ele fazer uma atividade física é muito mais difícil, né.
Então, com as canetas, eu vejo que, com as medicações, eu vejo que o paciente, ele consegue emagrecer e ele consegue ir para uma academia, por exemplo, né, que é o que ele não conseguia. Porque, na verdade, né, doutora, eu imagino o seguinte, todo o processo, digamos assim, vamos falar desse produto agora, a caneta, popularmente conhecido como caneta. Para a pessoa ter acesso, ela vai ter que consultar, vai ter que ter uma orientação. A coisa é, digamos assim, talvez, historicamente, esses tratamentos têm um custo elevado se você quer fazer uma coisa legal, dentro da ética, dentro do controle. E aí, nós temos, historicamente, que o ser humano também, ele sempre vai e tenta pelo lado mais fácil. O que muitas vezes acaba totalmente, digamos assim, prejudicando a saúde de uma forma, muitas vezes, irreversível. Foi o que aconteceu com essa menina lá, né, que acho que ela comprou essa caneta no Paraguai e deu consequências, né, porque não sabe o que se tem ali, né, como diz, até uma amiga minha que é psiquiatra também, daí ela falou, que a gente, quando vê, tu não sabe o que tem dentro, quando vê tem droga dentro, tu nem sabe, né, então, por isso que, realmente, eu digo, é um custo caro, mas eu digo, às vezes, para os pacientes que se gasta em lanche, às vezes, tu dissolve aquele valor em algo que vai fazer benefício para a tua saúde, né? Sim. Mas, doutora, vamos falar quando você fala, digamos assim, da parte legal, e aí nós temos pessoas que muitas vezes querem ter um corpo mais modelado, enfim. Não vamos só falar da caneta, mas tem aquelas pessoas que usam produtos para ter mais músculo, ficar mais forte, ter mais presença. Nesse sentido, você como endocrinologista, você como médica, o que você indica para as pessoas que também muitas vezes vão pelo lado mais fácil ou porque amigo indicou? Então, que mais uma vez, né, que procure atendimento médico, porque eu vi vários casos de mulheres, assim, que novas usando, por exemplo, testosterona, que é algo que não tem evidência científica nenhuma no sentido de usar sem ter realmente um déficit, né? E as consequências às vezes são irreversíveis, né? Então eu sempre digo, não vão atrás do pessoal da academia, que muita gente acaba vendo, o colega da academia está usando, vou usar. Não vale a pena, porque a longo prazo isso vai trazer consequências. E eu já estou vendo isso, então realmente eu acho que quem puder, assim, não vá pelo caminho mais fácil. É melhor, assim, se não puder fazer medicação, então faz atividade física, vai para academia, vai na Nutri, faz uma dieta, mas não usa essas coisas sem indicação, porque as consequências são... Na verdade, né, doutora, a gente pode ver que cada vez mais, eu lembro que eu sou madrugador, né, então a gente vê muita gente correndo de manhã, caminhando, correndo, enfim, e a gente percebe que a nossa expectativa, temos que falar também, nós temos problemas, sempre tivemos, sempre vamos ter, de talvez alguém que não vai seguir a rigor, assim como em várias partes quando se fala da saúde. Mas eu vejo assim, talvez a nossa expectativa de vida começou a aumentar muito, pela qualidade, primeiramente, também da medicina, o avanço da medicina, dos médicos, de todo o contexto, mas também pela qualidade de vida que as pessoas têm, porque eu vejo assim, muita gente correndo, indo para a academia, fazendo as coisas de forma saudável. A gente tem que pegar esse lado bom também. Sim, tem esse lado bom, assim, realmente, de tardezinha, né, a gente vê muita gente correndo, caminhando, né, e eu digo também, a questão agora no verão, né, todo mundo tem uma oportunidade de dar uma volta, eu falo dos pacientes, não precisa ir para academia então, mas vai dar uma volta na rua agora aqui no verão, né, que já é uma atividade física, né, a gente sabe que 250 minutos por semana já é ótimo para a saúde. Então, assim, agora realmente essa geração que está vindo parece que estão mais conscientes no sentido de saúde, assim, né, então a ideia é que isso melhore cada vez mais, né, porque a questão até, acho que eu vi das bebidas alcoólicas também que estão caindo, né, as indústrias estão preocupadas com isso porque a geração de jovens não está bebendo mais como antigamente. Então, eu acho que por causa disso, né, as pessoas estão tomando mais consciência que ter saúde é importante. Sim. Doutora, nós temos, a gente muitas vezes, o pessoal muito se fala da obesidade, mas nós temos o contrário também, por exemplo, as anorexias.
pessoas que fazem dietas ou alguma coisa de forma descontrolada para ter um peso menor, enfim, o risco de tudo isso, de ter uma anorexia. Isso é importante falar também, né? Esse é um contraponto da obesidade, exatamente a anorexia, a bulimia, que são doenças também que tem pessoas que têm, infelizmente, que é a questão daquela dieta super restrita, né? Que daí a pessoa acha que vai engordar também, por isso que tem essas pessoas, a gente tem que entrar com uma equipe multidisciplinar, né? Porque é uma questão psiquiátrica junto ali, justamente por isso, porque as pessoas acabam fazendo dietas super restritas e isso também tem consequências graves, né? Que acaba, é uma desnutrição, né? Então, tu imagina, a gente precisa também, até para os pacientes obesos, né? A gente fala que não tem como não usar carboidrato. Tem que ter uma certa quantia de carboidrato porque nosso cérebro precisa de energia. Então, nada de dieta muito restrita. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Senão, realmente, essas pessoas acabam ficando sarcopênicas, que eu digo, né? Sem estrutura nos ossos, né? Para conseguir se sustentar. Então, é uma complicação, assim, que também é importante, assim, que eu falo para as pessoas. Tem que ter uma dieta, mas não uma dieta, né, totalmente restrita, porque isso também tem consequências. Doutora, quando tem uma pessoa que tem alguma enfermidade, muitas vezes, a gente percebe que ao ela ficar mais debilitada, enfim, a gente percebe mudanças na voz. A voz fica mais fraca, enfim. Quando uma pessoa obesa faz uma dieta, emagrece de vez, assim, ó, ela muitas vezes também acaba mudando a voz. Na verdade, o que os fonoaudiólogos eles acabam mostrando de que nós perdemos a massa muscular, o que nos dá força para a gente falar. Nesse sentido, o contexto geral, quando uma pessoa precisa emagrecer ou uma pessoa tem alguma disfunção, a importância de ter esse controle de não perder essa massa muscular. É bem importante, né? Tanto para o paciente que emagrece muito rápido, né? Porque o que acontece? Tu vai perdendo a tua massa magra e a gente precisa de músculo, né? Pra gente conseguir fazer nossas atividades, né? Então, todos os pacientes a gente fala muito sobre exercício de resistência, né? Pra justamente não perder essa massa, porque senão tu perde massa muito rápido e é que nem, né, tu vê os pacientes desnutridos, né? Eles não têm força pra nada. Então, justamente, a gente fala, tem que fazer musculação, não é só uma coisa, como eu digo, né? O tratamento para obesidade são vários fatores, né? Então, e um dos fatores é exatamente esse. A perda de massa magra, ela faz tu perder muitas coisas, né? Inclusive, como tu disse, a voz já fica um pouco mais fraca, né? Sim, tem a questão de caminhar, de fazer exercício, enfim. Tem uma outra questão quando a gente fala do exercício de resistência. Mas também tem uma questão, né, doutora? Aqui a gente podia falar com um fisioterapeuta ou um ortopedista. Não adianta você ir de forma, vou usar o termo aqui, de forma maluca, desorientada, querer levantar tudo que é peso, achando que está fazendo bem. Porque aí é uma coisa quando vê está com problema de coluna, e, enfim, há um controle também para cada etapa. Normalmente, alguns profissionais, hoje eu já vejo eles trabalhar com o próprio peso do corpo, com o peso do corpo, né? Exatamente. Os exercícios não precisa ser exatamente tu pegar peso, né? Tu pode fazer com o peso do corpo. Tem vários exercícios até na internet, né? Eu disse, tem formas de tu fazer sem precisar ir para uma academia, digamos assim. Claro, o ideal é tu fazer uma avaliação antes, né? Para ver se não tem nenhum problema, porque tem pessoas que já têm problema que determinados exercícios não podem fazer. Mas, assim, até com o próprio corpo, hoje a gente tem várias alternativas, né? Tem funcional, Hoje em dia, assim, a questão da saúde está muito mais à frente em relação ao passado, né? Dessa questão de movimentar o corpo, né? Então, é o que eu falo sempre. Não consegue ir numa academia, faz em casa, às vezes pega qualquer coisa em casa e faz ali, entendeu? Tem vários vídeos no YouTube hoje para isso, sabe? Então, o que importa é não perder essa massa magra, né? Um pouco realmente vai perder, né? Porque não adianta. Quando no caso, por exemplo, se tu usar a medicação, tu vai perder muita gordura, mas um pouquinho tu vai perder massa magra. Mas nada que o custo-benefício a longo prazo acaba valendo, né? Doutora, quando a gente olha as questões de sobrevivência, a gente pode perceber as produções que
que são feitas já justamente para estudar o ser humano também, a gente pode ver que nesses casos de sobrevivência, as pessoas, a primeira coisa que procuram é proteína. Numa sobrevivência é peixe, aves, alguma coisa que tem, qualquer coisa que tenha proteína, para que as pessoas possam sobreviver. Mas a gente sabe que muitas pessoas exageram na proteína, e algumas pessoas que fazem isso têm exames normais. O que tem a ver a nossa genética com algumas pessoas que comem mais carne que as outras, mas têm exames normais, enquanto que outros comem menos? Eu estou citando a carne, podemos ser outras coisas. Sim, mas tem gente... O que é a nossa genética, afinal? Então, a nossa genética, ela é muito importante, né? Ela é um conjunto de fatores também, né? Então, como eu digo, tem pessoas que vão ter uma genética mais favorável e outras não. Então, realmente, como eu digo, vários fatores que vão interferir. Por exemplo, tem pessoas que são magras e não tem problema nenhum e vão ter o colesterol super alto, né? Mas é uma questão genética, né? Que a gente chama de hipercolesterolemia familiar. E realmente aquela pessoa vai ter que usar a medicação a vida inteira, mas isso não quer dizer que ela tem uma alimentação ruim, né? Às vezes é porque realmente a genética desde antepassados, digamos assim, já vem. Então... Sim. Você como médica e endocrinologista, o que é a função da tireoide, essa glândula que vocês tanto cuidam? Então, a tireoide, ela regula todos os nossos hormônios, né? Muitos dos nossos hormônios. Então, ela é responsável por várias funções, digamos assim. Aí, muitas pessoas acham que engordam, por exemplo, muitas acham que é problema na tireoide. E realmente, às vezes é, né? Porque um dos casos é o hipotireoidismo, que faz a pessoa engordar, ter vários distúrbios metabólicos também. E realmente, às vezes né? Por isso que eu digo, antes de fazer qualquer coisa, a pessoa tem que ter um acompanhamento. Porque ali, se é um problema de tireoide, a gente já consegue ver, já consegue investigar, já consegue tratar, né? E essa pessoa consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? Agora, tem casos que não, né? Então, por isso que é importante sempre a pessoa ter um acompanhamento, ir no seu médico, para geralmente tentar avaliar todos os fatores, né? E daí a gente vê a história familiar, ver se essa pessoa já teve um problema antes, né? Então, é importante fazer todo o panorama dessa pessoa para a gente entender o que pode estar acontecendo. Sim, doutora, nesse mundo globalizado, pessoas que muitas vezes têm uma cultura, saem por exemplo, Rio Grande do Sul, nós temos um hábito aqui, churrasco, tem uma cultura, vai para outros... Quando uma pessoa tem que ir para um outro país, que muitas vezes não tem a disponibilidade da proteína que nós temos aqui, não tem aquele tradicional feijão e arroz que nós temos aqui. Quando uma pessoa tem que mudar por um período de um lugar para o outro, por isso que eu deixei de complementar com aquela pergunta que eu fiz, quando aqueles que vão para uma sobrevivência, enfim, durante 14, 21 dias, largados e pelados, essas séries aí, quando a gente olha isso, eles estudam o que tem de proteína lá, como é que eu vou poder, que tipo de fruta tem. O que é importante, qual é a importância de uma pessoa, por exemplo, que sai do Brasil e vai para um outro país totalmente diferente? Qual é a importância dela saber o que tem lá para ela se alimentar de forma sadia? Olha, é bem importante, na verdade, né? Principalmente no atual que estamos, né? Mas é importante porque realmente a proteína é fundamental, né? Principalmente para o paciente que tem processo de emagrecimento. E tu ir para outro lugar sem saber é bem complicado, né? Eu imagino, doutora, que as pessoas quando vão morar num outro lugar, ficar um tempo lá, um ano ou para mais anos, ou durante um período, as pessoas se preocupam com outras coisas materiais, que tipo de roupa e coisa, mas, gente, nós temos que nos lembrar que nós temos que comer. Que tipo de comida tem lá? Como é que eu vou me adaptar? Eu acho que muito raramente a gente se preocupa com isso, né? Porque é bem como tu disse, a gente se preocupa com qualquer outra coisa, menos o que vai comer lá. E realmente, e lá, por exemplo, tem pessoas que vão pra Europa, né? E lá tem muita pizza, daí tu acaba sobrevivendo quase todos os dias de pizza, né? Então, e é o que acontece. Então, por isso que quem tá nesse processo, digo assim, de emagrecimento, ou enfim, né, tem algum fator de risco cardiovascular, por exemplo, também tem que
tem que cuidar isso. É um fator que realmente a gente não lembra, mas é importante. Doutora, nós temos, para a gente terminar, nós temos a questão, digamos, de pessoas mais altas, mais magras, geneticamente diferente. A ergometria hoje já se adaptou a isso também, porque as pessoas, a cama às vezes ficava pequena, o banco do avião, do ônibus, do carro, enfim, tudo é estudado. Mas assim, ó, a importância da pessoa também saber exatamente dentro de um contexto de tamanho que ela tem, peso, enfim, o que é o ideal. Porque uma pessoa pode pesar daqui a pouco quase 100 quilos, mas pela altura dela ser normal. Nesse sentido eu pergunto assim, a importância da pessoa saber com exatidão qual é o peso ideal para mim, para minha altura, para minha... Exatamente, por isso que a gente tem cálculos para isso, né? Uhum. Então, hoje a gente tem vários métodos pra gente aferir. O principal é o IMC, né, que é o mais comum, assim, né? Hoje a gente tem vários outros tipos para aferir, né, a massa magra, a massa gorda, tudo mais. Mas o principal é o IMC, que daí a gente calcula justamente... O que significa essa sigla? IMC. Então, tu vai calcular a altura pelo teu peso. Quanto que é o teu, para saber o teu peso ideal, digamos assim, conforme a tua altura e o teu peso. Então a gente calcula para saber quanto que é o teu peso ideal, digamos assim. Aí a gente sabe se tu tem uma obesidade ou não e qual o teu peso ideal, assim. Sim. Nós queremos agradecer muito, doutora Giovana Piscinin. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Passa muito rápido, passou ligeiro nosso bate-papo aqui. As imagens e os áudios são da Milena Miller. Nós queremos lembrar que você pode também ouvir o podcast no Spotify da Arauto. Você pode ouvir o podcast no Portal Arauto. E também você pode ir lá no YouTube, no Arauto Play, e também ver outra vez o Arauto Saúde. Nós queremos agradecer muito, desejar a todos um excelente carnaval. Estamos aí na véspera do feriado de carnaval. Um excelente carnaval a todos. Aproveitem com moderação, que nem a doutora falou, né, doutora? Com moderação. Um grande abraço e nos vemos na próxima edição. Tudo de bom, um abraço.